Pessoal, isso aqui só para mostrar para vocês, tá? Um cariótipo. Isso aqui é o cariótipo humano, tá? A gente tem aqui as nossas células, os nossos cromossomos filhos, tá? Então aqui a gente tem 46 moléculas de DNA. Isso aqui logo após a divisão, durante a divisão celular, na verdade. Acho que aqui não dá para ver as cromátides irmãs, eu deveria estar aparecendo. Aqui são os cromossomos homólogos, tá? O que é cromossomo homólogo? É aquele cromossomo que eu recebi da mãe, ele é idêntico em termos de locus gênico em relação ao cromossomo do pai. Então, esse primeiro aqui, ó, eu recebi da mãe, esse outro eu recebi do pai. Esse eu recebi do pai, esse eu recebi da mãe. Tanto faz, tá? Um deles, pelo menos, eu recebi do pai, outro eu recebi da mãe. Cada cromossomo desse, ele tem condições de produzir uma infinidade de proteínas. Digamos que o cromossomo 1, tá? Ele possui 1.200 genes. Ou seja, ele tem a capacidade de produzir 1.200 proteínas. Esse cromossomo da mãe tem capacidade de produzir 1.200 proteínas. O cromossomo do pai tem a mesma capacidade de produzir 1.200 proteínas. O cromossomo 2, ele produz 1.000 proteínas, ele é um pouco menor. Tem 1.000 genes. Logo, ele produz 1.000 proteínas. O que eu recebi do pai produz 1.000 proteínas, o que eu recebi da mãe vai ter a mesma capacidade de produzir 1.000 proteínas. O cromossomo 3, ele produz 900, ele possui 900 locus gênicos, ou seja, ele tem 900 genes. O que eu recebi do pai vai produzir 900 proteínas, o que eu recebi da mãe vai produzir 900 proteínas. Vamos até o cromossomo 22. Ele tem a capacidade de produzir, ele tem 100 genes. Ele tem capacidade de produzir 100 proteínas. O que eu recebi do pai, o que eu recebi da mãe vai ter a mesma capacidade de produzir 100 proteínas. Bem, o porquê, então, se as proteínas produzidas são as mesmas do cromossomo do pai e do cromossomo da mãe, o porquê que às vezes a gente é mais parecido com o pai ou com a mãe, dependendo da característica. Às vezes os olhos, a cor dos olhos é parecida com o pai, o nariz é mais parecido com a mãe, a orelha é mais parecida com o pai, o cabelo é mais parecido com a da mãe. Por que será? Se a gente tem os cromossomos com a mesma quantidade de genes, ou seja, a mesma quantidade de proteínas vão ser produzidas num cromossomo e de outro. Por quê, pessoal? Por que que por que a gente não é idêntico aos nossos pais? Se a gente herda os cromossomos deles. Por quê? Abra o microfone e fala aí. Por que vocês acham? Por que que vamos pegar aí o Hétero. Hétero, é mais parecido com o teu pai ou com a tua mãe? Responda aí. Eu acho que com a minha mãe. Fernanda, você é mais parecido com o teu pai ou com a tua mãe? Fernanda, saiu da aula, Fernanda. Mas é em tudo ou em algumas características? Se a gente for ver, se a gente for listar as características, e eu digo características diversas, tá? Até a capacidade de ser alérgico. Tipo, eu tenho rinite alérgica. O meu pai tem rinite alérgica. Então, é uma característica que eu herdei do meu pai. A minha mãe tem alergia a grão de pólen. Eu não tenho alergia a grão de pólen, por exemplo. Então, eu não herdei essa característica da minha mãe, tá? Então, às vezes, as doenças que a gente tem, essas reações alérgicas, essas coisas assim, a gente também herda dos nossos pais.
A gente herda, quando eu digo característica, pessoal, eu coloco, inclusive, doenças, tá? A gente também herda, entre outras características, doenças congênitas. Então, algumas malformações. Eu, por exemplo, tenho o meu dedo torto. O meu pai não tem dedo torto, minha mãe tem dedos tortos, tá? Toda a família, minha avó, minha bisavó, todo mundo teve dedo torto, tá? Eu tenho primos de quarto grau, são bem distantes de mim, que também têm dedo torto, ou seja, uma característica genética, tá? De ter dedos tortos. Eu tenho meus dedos um para um lado para o outro, tá? Uma característica hereditária. Não é culpa minha de eu ter dedo torto, eu nunca nasci com esses dedos tortos, tá? Alguns de vocês têm cabelo liso, outros têm cabelo encaracolado, né? São características que a gente herda dos nossos pais. A cor do olho também, tá? Algumas características são qualitativas, ou seja, ou tem a característica A ou tem a característica B. Já outras características a gente chama de características quantitativas. Ou seja, você tem um somatório de genes que influenciam essa característica. Por exemplo, a cor do olho, ela é uma característica quantitativa. A cor da nossa pele é uma característica quantitativa. Ou você tem mais ou menos melanina. Essa quantidade de melanina que dá a nossa pele mais escura ou mais clara, ela é uma característica genética da interação de vários genes que determinam a cor da nossa pele. Então, a gente vai estudar esse semestre que a gente pode ter características que são qualitativas, ou seja, presença ou ausência, a expressão ou não de um certo gene, e a gente tem as características quantitativas, ou seja, a quantidade com que aquele gene interage com outro gene, e a gente soma essas interações e a gente tem uma característica, tá? Então, a gente tem aí características qualitativas e quantitativas. Por exemplo, uma característica qualitativa é a presença de bico de viúva. Eu vou mostrar, vou abrir aqui para vocês. Eu gosto de dar esse exemplo. Olha, eu, por exemplo, tenho bico de viúva. Vocês estão conseguindo ver aqui a tela? Olha, eu tenho bico de viúva, olhem, tá? Eu tenho essas entradas. Isso é uma característica qualitativa. Tem pessoas que não têm essas entradas. Ou seja, ter ou não essas entradas é uma característica qualitativa. Tem gente que tem cabelo ao longo de todo o couro cabeludo, né, em cima da testa. Tem pessoas que têm esses bicos de viúva, tá? É uma herança qualitativa, tá? Ou seja, alguns genes dominam sobre outro, e aí a expressão de um determinado gene vai fazer com que haja a produção de proteína ao longo de todo o cabelo, ou não haja produção de proteína em algumas partes do couro cabeludo. Daí as pessoas ficam que nem eu, né? Sem presença de cabelo, e essa não presença de cabelo está relacionada à produção de um gene, tá? Então, esse gene, na verdade, a produção de uma proteína, que é expresso por um gene. Então, esse gene, ele existe tanto no cromossomo do meu pai quanto no cromossomo da minha mãe. Só que, pessoal, os genes, eles podem ter várias formas. Os genes, um único gene, ele pode se apresentar de diversas maneiras. E é por isso que nós temos as proteínas também se manifestando de diversas maneiras. É por isso que todo mundo produz melanina, tá, na pele. Mas alguns produzem mais, outros produzem menos melanina. Estão entendendo? Vocês todos produzem melanina. Só que uns produzem mais, outros produzem menos. Isso está relacionado à interação dos genes alelos que nós temos nos cromossomos. Esses genes alelos são variações de um gene que a gente tem.
Então, vamos pensar aí um gene que produz melanina, tá? Existe um gene que produz melanina. Esse gene, vamos pensar em característica qualitativa. Se ele é expresso, ele produz melanina. Se ele não for expresso, tá? Ou se ele for expresso com algum problema, tá? Ou seja, tem alguma mutação no meu gene, eu digo que esse gene alelo ele é recessivo. Geralmente ele é recessivo porque ele tem uma frequência na população bem pequena. Essa pessoa que tiver algum problema na expressão desse gene que produz melanina, ele vai ser uma pessoa que não vai produzir melanina. Ela vai ser uma pessoa albina. Vocês devem conhecer pessoas albinas, são pessoas brancas, que possuem olhos brancos, azul claro bem nítido, assim, bem leitoso, né? Tem outros problemas associados, mas geralmente a pele é branca, né? Tem que evitar banhos de sol, porque pode ter problemas por conta da radiação solar, né? Não tem a melanina, ela tem essa questão da proteção contra os raios UV, né? Então, pessoas que não possuem melanina, elas têm essa pele branca, né? Branca como a neve. Mas é porque elas têm um gene alelo recessivo. O gene alelo dominante produz melanina. O gene alelo recessivo não produz melanina. São pessoas albinas. Então, notem uma característica qualitativa. A produção da proteína normal está relacionada a um gene que eu posso ter dado do meu pai ou da minha mãe. Se os meus pais são portadores, digamos assim, desse gene alelo que produz uma proteína que ela não vai produzir melanina, ela vai produzir proteína, mas essa proteína que produz essa proteína chamada melanina, ela é uma melanina não funcional, ou seja, ela não protege a gente. Tá? Por isso que ela não tem pigmentação. Tá? É uma proteína não funcional, a gente diz assim. Tá? Por conta de uma má formação genética, né? O DNA lá, as bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, timina, elas não vão produzir algum aminoácido corretamente, e esse aminoácido não vai produzir uma proteína funcional, lá na tradução que ocorre nos ribossomos. E, consequentemente, se a pessoa não produz melanina funcional, essa proteína ela não vai funcionar para proteger a nossa pele. Tá? Então, essa pessoa que é albina, ela recebeu do pai e da mãe esse gene para o albinismo. Tá? Então, ela recebeu um gene do pai e um gene da mãe albinos, que produz essa proteína não funcional. Tá? Então, a pessoa albina, ela tem nos seus pais, embora os pais às vezes não são albinos, tá? Mas eles são portadores do gene. E aí dá o azar da criança nascer albina. Tá? Dá o azar. Então, o albinismo é bem raro na população, tá? Mas existe uma certa frequência em alguns grupos populacionais a serem portadores, tá? E aí, por ser um gene recessivo, ele não é expresso, só é expresso quando ele tem o pai e a mãe produzindo esses gametas com esse gene alelo recessivo, tá? Então, o pai é melânico, a mãe é melânica, mas eles são portadores do gene, ou seja, alguns dos pais deles passaram os genes
de albinismo para eles. Tá? Se os dois pais produzirem gametas, tá? Na gametogênese, na meiose, produzirem gametas, e esses gametas serem portadores, serem produtores de uma melanina não funcional, de uma proteína não funcional, o filho pode nascer com albinismo, tá? Vocês não sabem, se vocês fizerem um mapeamento genético, vocês vão saber se vocês são portadores do gene. Se você, digamos que o Rodivan tenha um filho com a Fernanda, tá? Hipoteticamente, tá, pessoal? Não estou querendo que vocês tenham filhos, tá? Não sei que vocês, porventura, né? Mas não é hipoteticamente, tá? O Rodivan é portador do gene, ele tem melanina, produz melanina, mas ele é portador do gene. Ou seja, ou o pai ou a mãe dele tem o gene do albinismo, não são albinos, mas tem o gene. E o Rodivan recebeu de um dos pais dele o gene do albinismo. E a Fernanda, a mesma coisa. O pai ou a mãe dela eram portadores, ela recebeu de um deles o gene do albinismo. E tanto a Fernanda quanto o Rodivan, eles têm 50% de chance de passar os genes para frente, de albinismo. Se por acaso o espermatozoide do Rodivan ter um gene para o albinismo e o óvulo da Fernanda, naquele ciclo menstrual dela, também ter um gene para o albinismo, olha o azar. Os filhos dele, esse filho ou filha deles, né, que eventualmente nascer, vai ser albino. Tá? Lógico que isso a probabilidade disso acontecer é pequena, mas existe. Isso se você for portadora, tá, Fernanda? Tá? Se você for portadora do gene. Como que a gente sabe? Fazendo um teste genético. Tá? Hoje em dia existem várias clínicas que vocês podem estar consultando. Tá? Dependendo do teste genético que vocês forem realizar, custa aí em torno de 200, 300 reais. Então, vocês vão, retirar uma amostra de DNA, pode ser da saliva de vocês, pode ser do sangue, enfim, levem para uma clínica dessa, né? E aí, vocês saberão se vocês são portadoras do gene, tá? Tem toda uma questão ética hoje em dia, né? Os casais hoje em dia, para saber se os filhos vão ter ou não algum problema genético, estão pegando óvulos e espermatozoides, fazem inseminação, fazem produção de embriões em laboratório, e aí o pessoal faz análise genética dos embriões para ver qual que não vai ter problema genético, tá? Para evitar que o filho possa ter alguma malformação congênita ou coisa assim. Tem várias questões éticas envolvidas nisso, a gente vai debater isso ao longo das nossas aulas, tá? Se isso é correto ou não, se é direito dos pais terem filhos saudáveis ou não, tá? Hoje, quem tem dinheiro já pode escolher que tipo de filho quer ter, tá? Dá para escolher até o sexo, tá, pessoal? Dá para escolher até o sexo, tá? Por conta dos cromossomos sexuais. Então, é uma questão ética, moral aí que a gente pode estar debatendo. Bem, aqui, ó, esse último cromossomo X, mostra que esse cariótipo humano aqui é de uma mulher. Tá? Se tivesse o X e o Y aqui separado, seria um macho, seria um homem. Tá? Então, quando a gente tem um cromossomo sexual X, Y, quer dizer que a gente recebeu o X da mãe e o Y do pai.
Quando a gente tem, nesse caso, um cariótipo feminino, quer dizer que eu recebi o X do pai e o outro X da mãe. A mãe sempre vai passar o X. E o pai, ele pode passar o X ou o Y. Se ele passar o cromossomo X no seu gameta, ou seja, o seu espermatozoide do pai tiver um X, vai nascer uma filha. Se tiver um Y, vai nascer um filho. Então, quem determina se vai ser filha ou filho vai ser o cromossomo sexual do pai, vai ser o espermatozoide. Nunca vai ser o óvulo, tá? Agora, a gente vai ter uma aula só sobre cromossomos sexuais e doenças relacionadas a cromossomos sexuais. E vocês vão perceber que os meninos, ou seja, o sexo masculino, eles são sempre os mais afetados por essas alterações no cromossomo sexual da nossa espécie, tá? Geralmente, a frequência com que ocorre esses problemas, como hemofilia, como aquela outra doença, a gente chama doença, mas não é doença, né? Que a pessoa não consegue enxergar o vermelho do verde. Como é que é o nome daquele problema? Alguém sabe, quem sabe me dizer? Daltonismo. Daltonismo, né? Então, daltonismo, hemofilias são doenças relacionadas ao cromossomo X, tá? São doenças que estão no cromossomo X, só que, como os indivíduos do sexo masculino só recebem um único X, eles não têm duplo X, o X e o Y, quando eles recebem um cromossomo que tem esses problemas gênicos, esses genes alelos recessivos para essas doenças como a hemofilia e daltonismo, acaba que o Y não corrige o X. E aí o homem ele tem maior probabilidade de ter hemofilia e daltonismo que as mulheres. Tá? Então é muito mais fácil vocês encontrarem um homem daltônico, um homem hemofílico, do que uma mulher daltônica ou uma mulher hemofílica. Tá? Por conta que, para que uma mulher daltônica ou hemofílica tenha essas doenças, tanto o cromossomo X do pai quanto o cromossomo X da mãe vão ter que ter os genes para daltonismo e para hemofilia. Tá? Se um dos pais não tiver o gene, a mulher já não vai ser daltônica nem hemofílica. Tá? Se um deles tiver, se a mãe tiver, ser portadora para daltonismo ou para hemofilia, o filho homem vai ser daltônico ou hemofílico, indiferente do Y. O Y não tem esses genes, tá? O cromossomo Y do homem, ele é mais determinante, ele produz proteínas, possui genes que produzem proteínas relacionadas às características masculinas, tá? Então, não tem muito a ver com as informações genéticas do cromossomo X, tá? Eles são bem diferentes, o cromossomo X do Y, embora seja um cromossomo sexual.